Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo, vamos falar sobre o cheque e o checkmate na partida de xadrez. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e te convido, vem comigo. Então, a gente vai entender um pouquinho, dentro dessa lógica do jogo de tabuleiro do xadrez, o que é o cheque e o que é o checkmate. Você sabe o que é cheque no xadrez? Sabe que ele é um aviso para o seu adversário de que o rei está sendo atacado? E checkmate, qual a diferença de cheque para checkmate? O que acontece quando é realizado o checkmate no xadrez? É o fim da partida, né? Isso você acredito que já sabe. Mas quando que é um checkmate? Qual é a diferença? Vamos entender isso então? Olha só, o cheque. Quando o rei está ameaçado por qualquer peça adversária, dizemos que ele está em cheque. Dar cheque em um rei é movimentar uma peça em que o raio de ação ataca diretamente o rei inimigo. Olha o nosso GIF aqui do lado. Ó. Nós temos a torre que está na mesma coluna que o rei, então o rei está na linha de ação da torre, então nós temos que a nossa torre branca está ameaçando o rei preto, aplicando um cheque, ou seja, ela está ameaçando o rei. Então o cheque é um aviso que eu dou para o meu adversário que eu estou ameaçando o rei dele. Sempre que eu movimento a minha peça e coloco a minha peça no raio de ação atacando o rei, eu aviso o meu adversário e digo para ele cheque. A partir do momento que eu aviso ele do cheque, eu estou obrigando ele a algumas ações. Olha só. Não é permitido deixar o rei em xeque ou entrar em xeque. Portanto, no momento em que ocorre, deverá ser solucionado imediatamente. Ele tem que sair do xeque, ele é obrigado. O que ele pode fazer? Olha só, ele pode, primeiro, fugir com o rei daquela casa que está sendo atacada. Então, na nossa situação, ele pode ir para qualquer uma dessas casas do lado ou na diagonal. Não pode vir para a casa da frente, porque ele vai continuar na mesma coluna da torre, tá? 2, colocar uma peça entre o rei e a peça que estiver atacando o rei, formando um escudo. No nosso desenho, ou, por exemplo, trazer o cavalo para essa casa na frente do rei, o cavalo vai se tornar esse escudo. E 3, capturar a peça que estiver realizando o ataque. Essa captura poderá ser com qualquer peça que estiver em condições de capturar ou com o próprio rei, se ele puder. No nosso desenho, eu posso movimentar o meu bispo em diagonal e capturar a torre que está ameaçando o meu rei. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer um desses movimentos. O checkmate, daí, é o ponto final da partida. Ou seja, se eu não consigo fazer nenhuma daquelas ações, eu estou num checkmate. Se o rei está em xeque e não existe casas para o rei ocupar que não estejam ameaçadas, então o rei está em checkmate. É o caso que nós temos no nosso GIF. Ó. Todas as casas para onde o rei pode se movimentar estão ameaçadas pela torre. Então aqui a gente tem um checkmate. O rei não tem escapatória, não tem para onde ir. A partida terminou aqui, certo? Daí nós temos alguns tipos de checkmate que acontecem normalmente de forma ajudada logo no início da partida. Os mais conhecidos são o mate do louco e o mate do pastor. O mate do louco acontece em 2 movimentos com erros das brancas e o mate do pastor acontece um pouco mais de movimentos, mas são mates fáceis de defender. Só precisa ter muita atenção do jogador, ok? Então, pessoal, nesse vídeo, nós falamos sobre cheque e checkmate na partida de xadrez. Espero que vocês tenham gostado. Até breve, pessoal!